fatiamento aqui. Não, desculpe. Vocês me desculpem. Deixa eu começar aqui de novo. Só vou mostrar os slides, mas eu não vou repetir o que eu já disse anteriormente. Então, o nome da minha pesquisa é danos morais, porque eu acredito que esse tipo de atuação ela causa um impacto muito forte no processo penal e no Estado de Direito, e que a melhor denominação possível para resumir esse tipo de circunstância que a gente vive são os danos morais, com perdão do trocadilho. E aí foi como eu apresentei para vocês antes, um breve sumário aqui da apresentação. Então, fazer o cenário político, conceito de lawfare, as estratégias, qualificar as estratégias do ministro e depois apresentá-las. Então, eu vou aqui me ater a 3 estratégias principais. Como eu disse, eu não preciso entrar no cenário político brasileiro, porque aqui todos sabem, é uma audiência nacional, não preciso apresentar isso para vocês são especialistas nisso. Depois, a questão do ministro Zanin e o conceito de lawfare, né? Então, táticas, estratégias, o contexto externo, a análise jurídica que a gente vai fazer, e a definição própria de lawfare como sendo o uso estratégico da lei com o objetivo de aniquilar o inimigo. E é importante a gente considerar essa palavra, inimigo. Então, o contexto que eu apresento, além das declarações do ministro Alexandre de Moraes contra os extremistas identificados por ele como aliados ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e de certa feita até como um discurso contra o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e aqui não tem como eu expor todas as declarações do ministro para poder fazer essa contextualização e inserir o ministro nesse contexto político, eu deixo aqui só um maior exemplo, que é a ida do ministro Alexandre de Moraes numa festa de diplomação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022, na qual o candidato Lula foi vitorioso, e o ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a eleição, foi na comemoração desse candidato. Dado esse contexto, eu identifiquei na pesquisa de lawfare, 6 estratégias principais utilizadas pelo ministro Alexandre de Moraes para fazer esse combate aos seus adversários. Então, a primeira são a indústria das multas impagáveis, a segunda são assistentes de acusação ilegais, a terceira, ataque aos advogados, a quarta é falta de transparência, a quinta é competência universal, como o doutor André já trouxe anteriormente, o doutor Ives também já trouxe, e a sexta, que o doutor André também já trouxe, foi a questão da censura. Mas aqui, pelo nosso tempo e pela minha pesquisa, que eu me ative a 3 estratégias principais, eu vou focar na indústria das multas impagáveis, na utilização de assistentes de acusação ilegais e nos ataques aos advogados. Então, dado o nosso curto espaço de tempo aqui, eu vou apresentar brevemente essas 3 estratégias que eu identifiquei na atuação do ministro. A primeira são a indústria das multas impagáveis. O ministro Alexandre de Moraes, nesses inquéritos que ele faz a relatoria, e principalmente no inquérito das fake news, como foi relatado agora pelo doutor André na situação da revista Cruzoé, ele impõe uma multa nesses inquéritos que é simplesmente impagável pelos investigados e pelos acusados. Então, o ministro força a vontade dos seus adversários políticos à sua vontade, numa perspectiva clausewitziana. Ele submete, por meio dessas multas que são impagáveis e que, na prática, são irrecorríveis, porque as pessoas não conseguem, de fato, recorrer dessas multas apenas quando ou já estão pagas ou, anos depois, esse recurso que é direcionado ao ministro chega na turma, o recurso é mantido. Então, nós temos multas completamente desproporcionais que o ministro aplica tanto ao Twitter quanto a uma pessoa individual, uma pessoa, um jornalista, um padeiro, enfim, um mecânico. A gente viu isso inicialmente no inquérito 4781, com a revista Cruzoé, que disse que foi multado em R$100 mil, mesmo cumprindo a decisão que o doutor André se referiu há pouco tempo atrás, que era de retirar a matéria referente ao ministro Dias Toffoli, mas a gente viu que esse tipo de estratégia prosseguiu para outros inquéritos. Então, o ministro Alexandre de Moraes fixou multa para quem utilizasse o Telegram, uma multa de R$100 mil. Então, era uma multa completamente desproporcional e para pessoas que não eram anteriormente identificadas e que poderiam receber essa multa, mesmo sem a capacidade de pagar. Às vezes, você poderia ter uma pessoa que recebia um salário mínimo e recebeu uma multa de R$100 mil. Então, multas completamente desproporcionais, feitas justamente para submeter à vontade de seus adversários, as suas, e a gente pôde ver isso
na recente decisão sobre o Twitter, uma multa para literalmente qualquer pessoa que utilizasse o Twitter, ainda que ela não fizesse parte do inquérito que deu origem a tal multa. Então, a segunda estratégia é a utilização de assistentes de acusação ilegais. Então, o que aconteceu nesses inquéritos, tanto no 4781, inquérito das fake news, quanto em outros inquéritos? O ministro Alexandre de Moraes, por vezes, quando percebia que a atuação do PGR Augusto Aras ia oferecer resistência às suas vontades e aos seus objetivos de combater os seus inimigos nesses inquéritos, ele se utilizava e se utiliza de pessoas terceiras que não têm legitimidade processual para peticionar nesses inquéritos, mas que peticionavam requerendo cautelares contra adversários seus ou do ministro. Então, a gente viu isso, e na pesquisa eu demonstro que uma das oportunidades que a gente mais... essa atuação foi com o senador Randolfo Rodrigues, que tem uma série de petições feitas nesses inquéritos, tanto do 4781 quanto nos outros inquéritos, onde o senador requer cautelares contra pessoas que ele não tem relação nenhuma e que podem ser, sim, identificadas como pessoas adversárias ao ministro Alexandre de Moraes, dentro desse contexto político apresentado anteriormente, e nas quais o ministro Alexandre de Moraes, em vez de recusar a admissibilidade desses pedidos e simplesmente retirar essas petições dos inquéritos, visto que o senador não tinha legitimidade processual nenhuma para fazer esse tipo de petição, de acordo até com posições do próprio Augusto Aras e depois do Paulo Gonet, inclusive, o ministro aceitava essas petições, por vezes negava, mas por vezes aceitava os pedidos de cautelares feitos por uma pessoa que não tem nenhuma legitimidade processual para buscar esse tipo de resultado. Mas por quê? Porque os alvos eram justamente pessoas que o ministro entendia como adversárias, como foi o caso dos empresários que foram pegos naquele grupo de WhatsApp reclamando das eleições, etc., e que foram alvos de medidas cautelares por pedido aí de pessoas sem legitimidade. E aqui eu trago um exemplo. Eu trouxe um exemplo para a gente, uma petição do senador Randolfo Rodrigues, que foi atacada pela PGR, mas que foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi uma viagem que a comitiva presidencial do presidente Jair Bolsonaro fez, e que o senador Randolfo Rodrigues, peticionava, requerendo que o ministro Alexandre de Moraes oficiasse a presidência da República para saber ali qual foi a atuação do vereador Carlos Bolsonaro. E aí, ao invés de retirar essa petição dos autos, porque não tem legitimidade, o ministro Alexandre de Moraes já aceitou a petição e, de fato, determinou que fosse oficiada a presidência da República. Então, essa é a segunda estratégia, a utilização de terceiros interessados, assistentes de acusação ilegais. E a terceira estratégia, como também trouxe o doutor André e o doutor Ives, é o ataque à advocacia. Então, nós temos todos esses fatos, todo esse contexto já estabelecido. Então, multas, então, atuação de pessoas sem legitimidade e, por fim, para dificultar mais, e aqui não é um ataque ao ministro, não é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, é uma pesquisa acadêmica e científica, para dificultar a defesa de seus adversários, houve um ataque à advocacia e às prerrogativas do advogado. Como a gente ouviu agora há pouco, havia, de fato, um problema de acesso aos autos, né? Isso foi relatado por vários advogados, tanto no inquérito 4781 como em outros inquéritos, e aqui eu trago uma lista de advogados que foram supostamente atingidos por essa proibição de acessarem os autos, e essa listagem foi obtida pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que teve que fazer um ofício federal para fazer com que esses advogados pudessem acessar os autos. Então, nós temos essa listagem com a dificuldade de acessar os autos. Nós temos multas aos advogados. O ministro Alexandre de Moraes chegou a multar pessoalmente o advogado Daniel Silveira em R$10 mil pelo uso de recursos no processo penal. E nós temos a proibição até de acessar os clientes, que isso também foi relatado pelos advogados do Roberto Jefferson, depois daquele episódio que o Roberto Jefferson fez disparos contra policiais que foram lá prendê-lo. E aí
vocês não precisam acreditar em mim, basta a gente lembrar da declaração do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Roberto Simonetti, que disse que os confrontos entre a OAB e a Ordem dos Advogados do Brasil não começaram durante aquele período em que o ministro negou que advogados fizessem sustentações orais em determinados processos no TSE. Não começou ali. Depois até o ministro fez uma declaração pública contra a OAB, dizendo que a OAB ia fazer mais uma notinha de repúdio, etc. De fato, o conflito entre o ministro Alexandre de Moraes e a Ordem dos Advogados do Brasil começou, de acordo com o presidente da Ordem, começou quando? Com a negativa de acesso aos autos. E aí ele prossegue. Eu vou aproveitar aqui que a gente tem mais tempo para prosseguir na citação. Conseguimos que o ministro Alexandre, de uma forma de os advogados terem acesso aos autos, de despacharem no gabinete dele, de terem acesso aos clientes presos. Eventualmente, não se permitia que os advogados acessassem seus clientes. Então, tudo isso veio numa crescente, que nós temos o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, relatando que, de fato, advogados não tinham acesso nem aos autos, nem aos clientes. Então, quais são os impactos que nós temos advindas, esses impactos advindos das estratégias utilizadas pelo ministro? O ministro Alexandre de Moraes tem livre poder para multar os investigados, fazer essa multa e submeter à vontade deles às suas, pela falta de capacidade de recorrer. O ministro Alexandre de Moraes pode usar terceiros para pedir cautelares, para determinar cautelares. Então, pode ser um pedido do senador Randolfo Rodrigues, pode ser um pedido do ministro do Flávio Dino. Se a gente não lembra, o ministro Flávio Dino fez um pedido para incluir o Deltan Dallagnol em um inquérito desses, porque se sentiu ofendido por declarações do Deltan Dallagnol. E, por fim, ainda que a PGR não apresente denúncia contra esses adversários do ministro, a gente tem que lembrar que o simples fato de existir esse inquérito, e que esse inquérito, por vezes, o ministro utiliza desses terceiros, ele já serve como um ataque e uma pressão aos adversários do ministro e do seu setor político-ideológico. Então, para concluir, o ministro Moraes, de acordo com a pesquisa realizada, utilizou de lawfare, o que pode ser observado em diversas das suas estratégias e no contexto externo das investigações, tanto do 4781 quanto dos outros inquéritos. O uso da lei como forma para combater o extremismo não está sendo eficaz, e a gente pode observar isso pelas inúmeras oportunidades de falhas no combate a esse extremismo pelos inquéritos. Então, sempre a gente tem uma nova informação de alguma coisa que foi cometida nos bastidores e que o inquérito não conseguiu impedir. E esse uso pode gerar cada vez mais radicalização na sociedade brasileira. E, por fim, para terminar, eu acredito que a instrumentação penal para atingir adversários políticos é inaceitável em uma democracia plena, em um Estado democrático de direito pleno. Então é isso. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de ser ouvido aqui, na pessoa da deputada Júlia Zanata, agradecer novamente o convite e a todos que estão ouvindo a gente aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, doutor Enio, pela sua explanação, muito importante. E gostaria de passar a palavra agora aos deputados inscritos. E o deputado Marco Feliciano, que está aqui presencialmente.